Ângela Herrera. Eu tenho 2 formações, sou assistente social e psicólogo, já trabalho com terapia familiar e casal já há uns 30 anos, e trabalhei em outros, eu trabalhei na Porto, na Eletropaulo, em vários outros lugares, utilizando essa metodologia. Na escola, né, a gente utilizou muito, e uma das coisas que a gente sempre trabalhou foi muito o genograma. Bom, para quem me conhece, quem não me conhece, eu sou Sebastião Souza, sou professor da escola também, como a Angela disse, e minha formação, primeira formação é biologia, segunda formação é psicologia, já faço isso há um bom tempo, nem posso falar 30, 40 anos, porque fica difícil, mas, na verdade, assim, o trabalho com genograma é um trabalho estimulador, porque, de alguma forma, a gente consegue identificar o valor dessa ferramenta dentro do contexto familiar. Então, nós estamos aqui para colaborar e trazer um pouco das nossas informações e conhecimento e experiência para os nossos ouvintes e estamos à disposição de todos vocês. Que é o genograma para o pessoal entender um pouco. Tem uns slides, mas eu acho que é legal um pouco falar um pouco da experiência da gente, tudo como é que a gente vê. Então, eu acho que o genograma tem uma questão, assim, é um desenho, um design gráfico, ou um mapa representativo das configurações familiares, e o que a gente tem de rico no genograma é exatamente esse retrato que ele traz do modelo estrutural que a família se recompõe. Então, a gente vai trazer para vocês o objetivo, a finalidade desse instrumento, e mostrando claramente, ó, a grande questão dele é exatamente essa representatividade das configurações familiares, perdão. E assim, ele tem por finalidade exatamente mapear e compreender, né, todo esse emaranhado de padrões interacionais das famílias e também ajudar as pessoas a, de alguma forma, identificar traços históricos, traços estruturais e, principalmente, a reconstrução dessas configurações familiares. Então, o genograma ele é riquíssimo, né, em termos de uma ferramenta da terapia familiar, porque ele abre um leque de visões sobre aquelas dinâmicas familiares que às vezes estão ali bem pouco desenvolvimento, ou estão um pouco conflitantes, estão passando por alguma dificuldade. Pensar em genograma é pensar em ciclo vital familiar. Não podemos deixar de associar essa ferramenta ao momento que a família está, de alguma forma, se desenvolvendo. Quando eu chamo de ciclo vital familiar, eu estou falando de uma família com criança pequena, uma família com adolescente, estou falando de uma família que tem pessoas idosas em casa. Cada vez que eu for pensar no genograma, eu tenho que saber desse momento do ciclo vital familiar que as pessoas estão passando. E acho interessante assim que quando você vai fazer a montagem do genograma, que as pessoas possam ver esse genograma, né? Porque na hora que ela vai construir esse instrumento com a gente, ela vai contando as histórias, né? Então, uma das coisas que eu acho rico nisso são as histórias que as pessoas vão contando na construção do genograma, porque isso acaba sendo rico, porque muitas vezes elas nem tinham associado determinadas, determinadas situações na história da vida dela, o quanto que isso determinou algumas coisas que estão acontecendo hoje, né? Coisas anteriores, que eles colocam histórias dos avós, as histórias dos pais, tudo, e aí eles começam a conectar que isso tem a ver com esse sintoma ou com essa situação que eles estão vivendo no momento. Então, eu acho muito rico o genograma, não para o profissional pegar e fazer o genograma para si, mas que ele possa construir junto com a pessoa, e aí a pessoa vai dando o colorido para esse genograma para poder entender esses padrões, essas ligações todas. Acho que nessa questão que você coloca, Angela, é interessante, porque assim, ao você recontar a história, você empresta novos significados dessa história. Né? A gente brinca e diz assim, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Né? Então, assim, toda história contada, ela tem lá um contexto onde ela aconteceu há anos atrás, ou anos anteriores, mas, na verdade, hoje ela traz outro significado, outras percepções daqueles membros da família que estão ali. Ok? E aí, o que é interessante é que, assim, quando você vai, eu vou entrando na outra pergunta, né? Quando você vai entrando nessa questão do genograma,
você pode ir levantando as hipóteses daquela situação que está acontecendo naquela família, né? Ou também na questão individual, porque o genograma não é um privilégio só para quem trabalha com casal e família. Também quando a pessoa, você está atendendo alguém individual, que nem assim, a experiência que a gente tem muito, né? Muitas vezes as pessoas procuram a gente por questões profissionais, né? Por que que de repente não consegue achar algo que dê sentido para a vida dela, uma profissão. E aí você começa, a partir do genograma, muitas vezes entender que a dificuldade da pessoa não é a escolha da profissão ou da carreira, mas é o quanto que ela está boicotando a dificuldade dela de crescer, o quanto que ela sabota o crescimento dela. E aí no próprio genograma você começa a perceber isso. Então ele é importante no levantamento de hipóteses, para perceber a missão mesmo da família, né? Assim, a construção toda, né? As informações históricas, os registros, tudo isso é super importante, né? Na verdade, quando a gente fala do genograma familiar, na verdade é um genograma, né? Você está abordando as questões familiares, também é usado para as relações conjugais, ou os casais, e você pode usar também na terapia individual. Então, é feito nesses três contextos, eu acho que é importantíssimo, porque assim, o tempo todo você vai tendo uma nova visão, uma nova configuração da sua família. E no caso da família, né, quando você monta o genograma, para você entender um pouco qual é a função daquele sintoma ter naquela família, né? Que nem de repente vem com uma criança com um problema de TDAH, ou hiperatividade, ou agressividade, para você entender que função tem aquele sintoma dentro daquela família, que função tem e qual é a missão desse paciente identificado dentro desse contexto todo. Então, acho que é importante o genograma, é que muitas vezes as pessoas olham e não dão muito valor pelo desenho em si, mas ele é rico nessas condições todas, no sentido de estar mostrando a função mesmo, né? Porque quando as pessoas trazem algum sintoma, ou pode ser com o filho, pode ser com o marido, ou na própria relação, ou na situação que ela está vivendo, você precisa entender que função tem aquele sintoma naquela pessoa, naquele momento, e da onde vem esse sintoma todo, né? Dentro dessa árvore genealógica, onde aparece isso? Porque as coisas elas vão te dando caminho para você poder entender isso. Rodrigo, pode passar. Acho que a gente coloca uma coisa interessante, porque assim, essa história, né, de você coletar dados a partir dessa árvore genealógica que a gente diz que é um mapa representativo, traz inúmeros eventos previstos e imprevistos que, de repente, acontecem ao longo da vida e que, às vezes, as pessoas não atribuem o significado naquele momento, por exemplo, a perda de um ente querido, de repente, um caso de uma doença terminal ou uma separação, e quando a pessoa vai fazendo esse genograma, ela vai relembrando, né, rememorando essas questões, e isso traz algumas questões bem importantes. Né? Por que fazer o genograma familiar? Né? Acho que isso é interessante. O genograma familiar ele tem uma questão assim, ele vai elucidar, né? E ele vai ajudar a você a mapear e compreender como esses padrões relacionais e essas configurações relacionais acontecem. Então, de uma forma ou de outra, a ideia do profissional que está procurando fazer esse genograma é tentar montar um planejamento, né, uma possibilidade de intervir ali e mudar aquela dinâmica que geralmente é uma dinâmica que traz o casal, a família, o indivíduo ao consultório, e isso a gente diz, olha, em algum momento da vida, essa pessoa teve alguma dificuldade, é muito comum falar de um trauma, sei lá, um desgosto, uma rejeição, uma decepção, e parou o desenvolvimento, o amadurecimento emocional. Então, o genograma vai detectar isso e apontar para a gente esse caminho. Então, uma das outras coisas que as pessoas perguntam muito é assim, para fazer uma elaboração do genograma, é necessário a pessoa saber de teoria sistêmica? Não, eu acho que para você fazer essa árvore genealógica, não precisa. Agora, a teoria sistêmica ajuda a você a fazer a leitura disso, porque também não adianta você fazer o genograma e não poder ler isso para mostrar isso para o teu paciente, né? Que nem eu lembro que uma das experiências que a gente teve, a gente trabalhou numa empresa, numa seguradora, e a gente acabou fazendo o genograma do casal, né? Que eles iam casar, tudo, não era? E aí, assim, a gente trouxe toda a família, tem toda uma teia
essa situação toda, e a gente não entendia é, o que, que acontecia, que não aparecia muito no genograma, pela leitura que a gente estava fazendo, que esse casal iria casar. Tinha alguma coisa que faltava ali. E a gente não entendeu, e assim, a gente fez a leitura, mostrou que podia ter algumas dificuldades, tudo. Depois, mais tarde, 2 anos depois, a gente ficou sabendo que eles não se casaram mesmo de fato, porque ela acabou tendo uma doença muito séria, e nessa doença ela veio a falecer, então ela não casou. Então, assim, é lógico que a gente não tem o poder de saber essas coisas, a gente não é Deus que a gente prevê que as pessoas podem morrer ou podem ter, mas a gente pode entender assim, alguma coisa estava impedindo com que isso acontecesse. Sei lá, poderia viajar para o exterior, poderia ter outras questões. Nunca passou na nossa cabeça isso. Depois, 2 anos depois, a gente ficou sabendo que essa moça teve um câncer e foi um câncer fulminante e ela veio a falecer. E ela não tinha nada. Ela não bebia, não fumava, não tinha nada assim que trazia alguma questão de saúde. Por isso que na hora a gente imaginou que ela poderia estar indo para o exterior, sei lá, alguma coisa iria acontecer, né? Sei lá, ela era advogada, ela era uma pessoa super inteligente, tudo que ela poderia ter uma oferta aí no exterior. né? No fim, aconteceu essa situação. Por que fazer o curso de genograma familiar? Bom, vamos pensar o seguinte: se você é um profissional, quanto mais você ficar habilitado, né, no ramo ou no nicho de trabalho que você desenvolve, no caso aqui a família, de teoria familiar, eu acho que você tem melhores aproveitamento do teu desempenho terapêutico. Então, eu penso sempre na ferramenta de genograma familiar como mais um apetrecho, que eu brinco e diz assim, parece aquele mecânico de estrada, né? O mecânico de estrada, ele tem lá, se parar um Fusca, ele tem a chave de fenda, ele tem não sei o quê para poder fazer. Se parar uma Mercedes, ele também tem. Então, fazer o curso de genograma familiar é ter mais fundamentos, mais embasamentos para você fazer um trabalho com melhor eficácia, com melhor qualidade, junto aos seus pacientes. E volto a falar, o genograma em si, ele é um instrumento que vai ajudar você a mapear a vida do indivíduo, do casal e da família. Então, esse deve ser um dos motivos. Se você realmente quer trabalhar a família, eu acho que genograma familiar e alguns aportes que você pode mais tarde e acompanhando a gente por aqui, é um instrumento fortíssimo para você ficar bem preparado para os desafios que é o trabalho com família, casal e até mesmo o trabalho individual. E aí, uma das questões também, quem que pode fazer esse curso, né? Acho que todo profissional da área de saúde, educação e humanas, pessoas que querem trabalhar com casais e famílias, que é comunidade religiosa, né? Que querem trabalhar com casais e família, eu acho que é importante fazer esse curso, né? E profissionais que trabalham com comunidades, né? Com outros tipos de comunidade também eu acho que é importante Eu também. costumo dizer o seguinte, né? Eu sou suspeito, porque a minha cachaça é família, eu trabalho a família há mais de 30 anos, mas não sei lá quantos anos. Então, na verdade, sim, aqui a gente recebe muito médico, psicólogo, assistente social, filósofo, não sei o quê. E eu, recentemente, acho que uns 2 anos atrás, a gente recebeu um grupo de pastores que tem as comunidades pastorais lá, o Ministério da Família, o Ministério dos Casais. E aí, assim, a importância é todo e qualquer profissional ou pessoas que desejam trabalhar com casais e família, na verdade, podem estar fazendo esse curso que vão sair, de alguma forma, um tanto mais habilitados. Pode mudar esse também, Rodrigo, essa sai, assim. Porque que ele disse é preciso Falando um pouco dessa questão dos vínculos familiares, né? Essa questão do genograma. Uma das coisas que também o genograma pode estar te mostrando são os vínculos fortes, né? Que você tem na sua família de origem, que você tem essa coisa mais de fusão, que isso interfere na tua relação familiar e conjugal, ou seja, no próprio genograma você consegue perceber isso e ver até que ponto essa questão de apego, de fusão, está dificultando a sua matriz de identidade, ou seja, o teu crescimento enquanto pessoa, porque muitas vezes você fica tão grudado à tua família e às histórias que você não se desenvolve, que você não cresce. Muitas vezes você tem essa dificuldade também, porque você pode ter uma missão dentro da tua família, e nem estou falando nada de religião, estou falando
de missão, porque a gente sabe que, assim, cada criança tem um jeito de lidar dentro da família, né? Tem criança que são aquelas que fala, deflagra as coisas, tem uma criança que é mais apaziguadora, então cada uma tem uma função dentro da família. Então, muitas vezes, tem criança que ela tem o papel de proteger a família. Então, de que forma que ela pode proteger? Ela pode apresentar doenças, sintomas mais sérios, de forma que os pais fiquem assim juntos para cuidar dela e aí ela protege a relação desses casais. E essa questão que a Ângela fala, do apego, né, da simbiose, da fusão, e ela se refere um pouco à questão da identidade, é muito importante porque durante o curso que vocês irão nos acompanhar, estar conosco lá, existem alguns conceitos que são fundamentais, como a gente chama de matriz de identidade, né? Depois a gente pode falar um pouquinho, também tem matriz familiar, mas a matriz de identidade é exatamente, a gente brinca, é um laboratório, né? Onde você tem essa questão de pertencer à sua família de origem, depois a gente vai falar um pouquinho sobre família de origem, é, pertencer a essa família e você ser um indivíduo. Então, quando você é mais grudado à tua família, você fica com dificuldade de desenvolver a tua individualidade. Quando você é mais individual, você tem o sentimento de não pertencimento à tua família de origem. Então, como você vai transitar para ter um pertencimento que é necessário você reconhecer, validar e tentar compreender um pouco a dinâmica da sua família, mas, ao mesmo tempo, é importante você compreender a sua tarefa aqui, como singularidade, como individualidade, o que você tem de autonomia como indivíduo. Então, esse caminho é muito importante. Esse é um dos conceitos bem fundamentais do curso, quando vocês vieram fazer o curso sobre genograma. Pode passar, Rodrigo. O genograma serve para trabalhar casais separados ou famílias recasadas? Sim. O genograma, volto a falar, é uma ferramenta onde ele vai mapear essas configurações. Então, quando você entende casais separados, eles têm lá, vamos supor, cada um foi para o seu lado, mas tem filhos, tem uma série de situações. Eu tenho aqui exemplos de casais que estão separados, mas vêm aqui no consultório para se trabalhar para como cuidar dos filhos. São separados, mas de repente acabam aparecendo aqui porque o filho deu problema na escola. Aparece por aqui para dizer assim, bom, a gente está separado, não está vivendo mais junto, mas a gente quer saber mais ou menos o que aconteceu, porque a gente ainda se gostava, a gente ainda se amava. Quer dizer, o genograma vai fazer exatamente com esses casais separados. Vai tentar ver, né, esse padrão relacional, essa configuração que um dos cônjuges tem com a sua família de origem. Depois eu explico um pouquinho o que eu estou chamando de família de origem. E aí vai ver o outro cônjuge que ele tem a ver com a família de origem dele, esses padrões relacionais e relacionais. E aí a gente monta para ele exatamente esses pontos que a gente chama de nós cegos, ou pontos críticos, que pode ter acontecido de esse casal se separar, ou pode ter contribuído para esse casal se separar. Então, trabalha assim, o genograma trabalha e a gente tem grande possibilidade de ajudar nesse sentido. Famílias recasadas, a mesma coisa. Ou seja, de um jeito ou de outro, o que a gente faz quando as pessoas recasam, tem filho de um ou filho do outro, tem filho em comum e tal, a ideia é sempre essa: eu vou buscar em cada um desses familiares, né, de alguma forma, como que eles se organizam, qual a estrutura que eles têm ali. A gente chama de padrões transacionais, ou seja, como que essa família recasada negocia as regras, as normas, os propósitos da casa. Eu lembro muito aqui de situações assim, que às vezes você tem uma família recasada, mas ninguém combina, né? Como quem vai cuidar da educação da criança, porque a criança é filho do outro, é filho do outro, quer dizer, de alguma forma, assim, precisa ter alguns pactos bem explícitos o que esse pai não biológico, essa mãe não biológica, é possível de intervir e o que não é. Então, as famílias recasadas, elas precisam ter muito claras qual é a função de cuidar do filho do outro, né, e vice-versa. Senão, isso dá muita confusão. Mas o genograma vai mostrar claramente que não é o problema de ser família recasada, o problema é como essa família se estrutura, como ela se interage, como ela vive as suas normas dentro desse padrão de recasado.
Pode passar, Rodrigo. Até 3 gerações. Então, no genograma, hoje, assim, a partir dos livros todos, você trabalha até 3 gerações, né? Que já até a terceira geração já é suficiente para você trabalhar no genograma. É lógico. Se você tiver mais dados acima da terceira geração, você também pode utilizar. O problema é que você não pode pegar muitas informações, que isso pode confundir a tua cabeça. Por isso que eles colocam até 3 gerações, que é mais tranquilo para você trabalhar e para não atrapalhar. Quem criou essa referência científica de 3 gerações foi uma pessoa chamada Bowen, né? Um terapeuta familiar, e depois quem realmente aperfeiçoou foi a Beth Carter e a Molly McGovern, né? Então, na verdade, assim, o que a gente pensa? As 3 gerações, os avós, os pais e os filhos. Dentro dessas 3 gerações, é possível já você identificar, mapear aqueles padrões e aquelas questões emocionais não resolvidas o suficiente. Se você quiser ir na quarta ou na quinta, não importa, você pode ir. Mas, geralmente, a referência científica, o embasamento dessa experiência desses pesquisadores e estudiosos que eu falei, é o suficiente 3 gerações. O risco que se tem é o que a Angela acabou de falar. Você tem muitos dados, muitas informações, mas não sabe o que fazer com isso. Então, até 3 gerações, você consegue fazer esses vínculos afetivos, esses laços afetivos, mostrar que, de repente, às vezes você tem um filho adolescente, né, que ele está, sei lá, meio hostil, ele está rebelde, tal, não sei o quê. Então, você vai mapear, se encontra aquele pai que talvez não seja rebelde, né, que seja hostil, ou, sei lá, bravo, mas, na verdade, você vê um avô lá que era uma pessoa, por alguma cultura, por algum desenvolvimento, era uma pessoa mais rígida, uma pessoa mais com dificuldade de lidar com as emoções. Então, até 3 gerações é o suficiente para a gente mapear e entender como que essas questões emocionais não resolvidas podem estar atrapalhando o amadurecimento e desenvolvimento emocional das famílias, dos casais e dos indivíduos. Pode passar, Rodrigo. É necessário ter uma queixa, eu brinco, né? Digo assim, bom, se você for o médico e o médico nenhuma queixa, nenhum sintoma, como nós estamos dizendo aqui, o médico não vai te medicar. Não, e você Provavelmente. nem vai no médico, né? Não, Você só vai no não. Pode médico, ser que tenha maluco. você só vai no médico se tiver algum sintoma, alguma situação que está incomodando, alguma dor, alguma coisa. Do mesmo jeito que quando você vai fazer um genograma, tem uma queixa, tem uma informação que você quer pesquisar, né? Ou seja, tem alguma coisa, um sintoma que está aparecendo, né? Que nem esses dias atrás eu fiz um genograma, e aí uma das questões que foi levantada era a dificuldade da menina, que já é uma mulher, o quanto que estava se boicotando profissionalmente. E aí foi super bonito, que a gente foi pesquisando o genograma, tudo montando, e aí ela, até a pessoa tinha perdido um filho, né, que era irmão dessa moça, e que ele acabou tendo um incidente no momento que ele estava crescendo profissionalmente, né? E aí, o que que ela estava fazendo, a menina? Inconscientemente, ela estava boicotando o crescimento dela. Ou seja, ela não estava mais, estava deprimida, não queria ir, desanimada. Então, assim, aquela coisa voraz que tinha antes do trabalho já estava mais desanimada. E aí, em cima disso, né, a gente foi construindo, tudo foi verificando que num outro momento da vida dela, essa menina, quando pequena, também apresentava alguns sintomas, né, de crescimento, de desenvolvimento, tudo. Então, assim, o que que eu estou tentando dizer? Que muitas vezes esse sintoma ela aparece enquanto você está grande, mas muitas vezes quando você é pequena, em algum momento isso apareceu. Então, isso já vem vindo na história da pessoa. Ou seja, a pessoa tem esse sintoma acaba sendo, naquele momento, quando pequena, pode ser um sintoma, mas pode ser também uma defesa que essa pessoa está usando para cuidar daquela família naquele momento. E aí ela lança a mão inconsciente desse mesmo sintoma quando ela está adulta. Por essa questão também para ajudar a família. Então, esse sintoma, do que a gente pôde observar, estava aparecendo não só como uma coisa de dificuldade dela, de boicote do crescimento, mas também, do mesmo jeito, ajudando a família. Porque aí o que, que acontece? Quando você tem um filho, uma situação, uma doença, tudo, o que, que os pais fazem? Esquece todos os problemas, por mais difíceis que estejam, e focaliza na criança, né? Isso é a dinâmica. Muitas vezes eles estão se comendo
né, brigando, mas na hora que aparece um filho com alguma doença, acaba se esquece as brigas, se focaliza em cuidar do filho. Então, nesse sentido que a gente fala um pouco de que precisa de um sintoma ou precisa de uma queixa para você estar trabalhando e que a partir desse sintoma e dessa queixa, no genograma você pode ver assim, formas para poder ajudar essa pessoa a desenvolver. Para que o terapeuta, no caso nós aqui, o terapeuta familiar, consiga, de alguma forma, fazer um planejamento terapêutico, levantar hipóteses e fazer uma intervenção, é necessária uma queixa, ou, de repente, uma dificuldade, ou uma questão emocional não resolvida. Você tem que partir de algum lugar, né? E esse lugar é interessante porque quando eu estou em atendimento, eu sou uma pessoa meio crica, né? Então, às vezes, não está bem definido qual é a queixa, o que eles estão solicitando da minha pessoa, ou quando eu estou dando curso, tal, não sei o que eles querem. Então, às vezes, eu pergunto, não, não entendi, não entendi, não entendi. Enquanto eles não me dão uma questão, que eu poderia chamar uma dificuldade, uma queixa, ou, de repente, uma questão emocional não resolvida, eu não prossigo o tratamento. Então, tem uma coisa também interessante que é assim, cuidado, porque a gente tem sempre a queixa, ela é uma questão, ela é só a ponta do iceberg. Na verdade, você tem um sintoma subjacente, entendeu? Espero ter contribuído com algumas experiências nossas, algumas informações sobre o que é explicar o genograma, função do genograma, qual a importância desse genograma dentro do contexto familiar. E aguardamos vocês no dia 27 para a gente detalhar um pouco mais uma série de conceitos e fundamentos que dão subsídios ao genograma familiar. E até trazer, né, no curso interessante, porque assim, esse curso vai ter uma parte teórica, né, que a gente vai estar falando sobre esses conceitos todos, aonde está ligado, a experiência, a possibilidade de vocês também fazerem o genograma de vocês e poder ver as ligações, essas coligações todas, e também a gente poder ver um vídeo, né, com uma família, onde a gente vai estar apresentando também o genograma dessa família. Então, eu acho que é interessante, porque uma coisa é a gente falar só da teoria, né? Outra coisa é você poder ver esse instrumento na sua vida e na vida dos teus pacientes ou das pessoas da comunidade que você trabalha. Eu acho que o interessante é isso. Eu acho que o legal do curso é você ver isso na prática, né? Porque uma coisa é você falar da teoria, dos conceitos, tudo é importante, da base. Mas o interessante é quando você começa a utilizar isso na tua vida e começa a ver essas ligações todas e quanto que isso pode contribuir para você. Essa live e aí a aproximação do curso, eu acho que quem está nos ouvindo pode também registrar que essa não será a única, né? Não é só por conta do curso, a gente vai fazer outros tantos temas. Vamos falar de genogramas, mas vamos falar também de casais separados, famílias recasadas, vamos falar de famílias com criança apresentando algumas dificuldades escolares, vários outros temas. A gente vai estar aqui É, talvez de 15 em 15, de mês em mês, ainda estamos planejando, para poder tentar dar alguns conceitos até, e ajudar. até porque, assim, esse curso vai ser um curso presencial, né? Mas a gente está elaborando de fazer alguns cursos online que tem esses focos. Então, acho que é importante, acho que vai ser legal, porque as pessoas vão poder ter acesso a esse curso, sei lá, pessoas de outro estado, de outros lugares, poder fazer esses cursos online. Então, a gente vai sempre estar fazendo o link de alguma live, de alguma coisa vinculado com esses cursos que a gente vai estar soltando, tanto presencial quanto online. Talvez a próxima live seja como sobreviver à própria família. Quem sabe? É um tema que a gente pode sugerir, né? E, pessoal, também para deixar registrado, como o seu Sebastião, a dona Ângela colocou, essa provavelmente será uma das últimas aulas presenciais, tá? Então, daqui para frente a gente vai fazer online. A gente também está vindo com cursos em plataforma para vocês. Então, a gente vai ter toda uma estrutura aí que vocês consigam pegar esse aprendizado e levar aí para a vida. E sempre que quiserem estar revendo aí as matérias, vocês conseguem dar um play ali e estudar, que eu acho que é isso que importa, é estudar bastante, né?